Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui a Risk Manager da Natura e da Patrícia. Muito obrigado, Ita, por ter aceitado o nosso convite. Gina, obrigada a vocês, é um prazer. Tô adorando estar aqui com vocês, dividir esse tempo e tô achando muito legal esse projeto. Obrigado, é isso aí. Obrigado, Aida. E antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo... galera, antes de tudo, né, não se inscrever no canal, né, do nosso no Insurecast no YouTube, acessar nossas redes sociais, deixar aquele like maroto. Pessoal, deixando o like, esses vídeos importantes como o da Ida e outros aqui vão chegar a mais gente. É conhecimento para mais pessoas entenderem como funciona o nosso mercado, o quanto importante ele é para todo mundo. Então deixa o like, compartilhe com os amiguinhos. E é isso aí, galera. E vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de risco e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção e acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. Boa. Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha. Valeu, Veleda. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NS Tech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, pessoal. Valeu, LogRisk. E como de costume, deixando aqui mais uma indicação de um livro, Planos de Saúde e Superior de Tribunal de Justiça, da editora Roncarate. Tá aí, pessoal, entrem lá no site da editora Roncarate e busquem lá seu exemplar. É isso aí, galera. E vamos lá pro nosso bate-papo, Aida. Obrigado novamente por ter citado o nosso convite. Com grande satisfação aqui que a gente recebe você. Conta um pouquinho da sua história, sua trajetória. A gente sempre começa assim com nossos convidados, né? Pra gente se conhecer, o pessoal conhecer melhor quem é a Aida. Então, eu sou advogada de formação acadêmica. Eu fiz direito e comecei a atuar no ramo de direito aeronáutico. Ainda pouco conhecido, enfim. E trabalhando no ramo de direito aeronáutico foi que eu conheci o seguro aeronáutico. Foi super por acaso, eu me inscrevi num curso e fui participar de um treinamento achando que era focado para a área jurídica e cheguei lá, o público era todo do mercado de seguro, era um treinamento de sinistro aeronáutico. E aí eu conheci o time da primeira seguradora que eu trabalhei e recebi um convite para ir trabalhar na área técnica da seguradora Sul América na época. Surpreendentemente, quando a moça do RH me ligou, falou, na área técnica, eu falei, olha, eu não sei a diferença de um Boeing e um Fokker 100. Porque eu imaginei que técnica era engenharia, era alguma coisa. Não, aqui no seguro, na seguradora, a área técnica subscreve. Eu falei, ixi, começou a ficar pior. Enfim, na época, por questões pessoais, eu, decidi aceitar e fui. E assim eu entrei na Sul América, na área de underwriter de aviation. E na época... A Sul América era seguradora da Gol, a Gol estava iniciando a operação. Então, era uma construção de um projeto novo e que eu aprendi junto com esse projeto, né? E ao longo do tempo que eu passei na Sul América, a gente teve um sinistro super relevante, que foi em 2006, aquela aeronave da Gol que colidiu em ar, no céu, incrível, com uma aeronave da Embraer. E foi a minha primeira experiência em viver um sinistro de
alta complexidade, de entender o que é severidade, e foi muito interessante para mim, né, na minha carreira. Da Sul América, eu fui trabalhar na Embraer, porque também naquela oportunidade, quando aconteceu o sinistro, você começa a perceber que o ramo aeronáutico é incrível do ponto de vista técnico, porque tem muita severidade, enfim, eu sou apaixonada pela aviação, mas tem muito resseguro, né? É um ramo muito ressegurado por conta da severidade, e aí localmente é pouco prêmio retido, pouca perspectiva de carreira. De novo, uma questão pessoal me fez aceitar um convite da Embraer. Eu fui para a Embraer, na época, cuidar de outros ramos além de aeronáutico. Então, foi uma ampliação ali de escopo mesmo, técnico. Mas era São José dos Campos naquela oportunidade. Eu ia e voltava, morava em São Paulo. Bom, resumindo, Nossa. Quero voltar para São Paulo. Eu fiz entrevista com a Aida dessa época. Sério mesmo? O mundo é uma ervilha, né? Sério mesmo? Fez. E aí eu voltei para São Paulo e fui trabalhar numa corretora de médio porte nacional, que estava sendo adquirida por um private equity, então tinha muita ambição, tinha um jeito diferente, e ali eu ampliei o meu escopo do ponto de vista executivo, de carreira. Eu entendi a diferença de você focar seu dia num business de 1.000 e de 100 mil reais. E, enfim, eu brinco que o executivo, o CEO do grupo, não tinha problema nenhum você dar uma bad news para ele e falar, perdi uma conta. Ele fala, tá, e o que você vai fazer para ganhar 2? Já me fala, porque eu tô aqui para te ajudar, o que você precisa. E ali virou esse drive, assim, foi bem bacana, foi uma experiência bem, bem bacana. E aí, depois disso, a Embraer traz o escritório para São Paulo, e tem uma mudança interna dentro da organização, e eu recebi um convite para voltar na posição de Risk Manager, então, e voltei em 2014, 15 para a Embraer, já na posição de Risk Manager, já num desenho diferente também, com outras ambições. A empresa estava num modelo de operação, territorialmente falando, um pouco parecida com o anterior, mas ponto de vista de seguro, com mais gestão globalizada. E ali foi minha primeira experiência de programa global. E fiquei até receber de novo um convite da Natura & Co. Eu trabalho na holding, né? E a Natura é a 4ª maior empresa de beleza hoje, né? Do mundo. E a gente hoje controla, organiza, conecta 4 grandes marcas, né? Que é a Natura, a The Body Shop, a Aesop, que é uma empresa australiana, e a Avon. Então, eu estou na holding, atuando com a gestão de seguros desde na pandemia, 2020, final de 2020. Nossa, e Mudei 100%, né? Depois de ser considerável, fiquei mais ou menos 20 anos trabalhando com seguro aeronáutico. Tive um período que ampliei muito o escopo de outros ramos, outras atividades, outras indústrias, mas depois de quase 20 anos, eu saio da aviação e venho para uma indústria completamente diferente. Desde o ponto de vista de severidade, de alocação, de colocação, de programa, é muito diferente, muito mesmo. Era isso que eu ia comentar. Eu acho que você sai de um cenário para outro totalmente diferente, né? Inclusive, nos riscos envolvidos, né? Eu imagino que você mexa com outros seguros que talvez você não mexia antes. Sim. Exatamente, não, com certeza. Acho que o ponto mais diferente é a questão da severidade, né? Porque a aviação... os valores são exorbitantes, né? E a aviação é um evento, quando acontece, não tem escapatória, né? A gente tem a severidade é muito alta mesmo na aviação, que acontece diferente na indústria cosmética, que o que acontece eu tenho frequência e tenho menos severidade. Sim, D&O e cyber para as duas, né? Indústrias, a severidade se impera, sem dúvida, porque a gente está falando mais da parte societária, no ponto de vista de D&O, e que aí a exposição acaba sendo a mesma, né? A gente está falando de class action, de mercado americano, de companhia de capital aberta, e se equiparam. E cyber, né? Cyber tá todo mundo aí arrepiado com a severidade, porque as consequências são extensas e
trágicas, né? Um ataque cibernético, infelizmente, é bem severo. Essa questão do cyber que você comentou agora, ela é uma preocupação real hoje em dia para as empresas, inclusive para onde você trabalhou? E o que eu posso compartilhar com vocês que é público, as empresas de capital aberto, elas têm um mapa de risco, né? Elas publicam os riscos que preocupam essa organização nos seus documentos, nos seus sites de relações com investidores. Então, o que eu estou falando é público. Se você olhar da Embraer e da Natura, as duas empresas que eu trabalhei, nas duas empresas você vai encontrar no mapa de risco. Se você consultar outras, eu fiz isso semana passada, 6 que eu olhei, das 6, o risco de ataque cibernético está dentro do mapa de risco da organização. Então, hoje é um... E vocês... Desculpa. Vocês, e assim, como um embarcador, como cliente final, vocês têm bastante oferta desse produto hoje? Não. E eu posso dividir com você uma experiência mundialmente falando, tá? Como eu disse, a holding que eu trabalho tem 4 grandes marcas que têm similaridades, mas tem uma operação bem diferente, especialmente pela distribuição geográfica, tá? Então, surpreendentemente, uma marca nossa na Austrália, a gente foi buscar um seguro de cyber para essa marca e eu me deparei com um mercado com pouquíssima capacidade. Nossa. A gente não tinha capacidade para o primeiro layer. A gente só tinha do segundo layer para frente, né? E sem front, sem cedente, você não tem a policy, você não tem contrato, você não... E foi muito interessante, assim. Eu fiquei bem surpreendida. O Brasil... Eu tenho uma aposta para cyber, mas é polêmica. Então, assim, eu acho que cyber vai virar um seguro com uma franquia tão alta que vai ter uma divisão de apetite de risco muito expressiva. Acho que a gente deve experimentar uma versão nova de colocar seguro no cyber daqui a uns anos. Por que esse é meu palpite? Porque vocês lembram lá atrás, no D&O, quando o D&O chegou no Brasil, que a gente tinha franquias enormes, inúmeras cláusulas de exclusão, né? Era mais exclusão do que cobertura. A gente tinha uma franquia sempre muito expressiva. Depois a gente viveu soft market, que foi, e depois hard market de novo. Mas lá no começo do D&O, eu vejo o cyber hoje um pouco como estava o D&O quando o D&O chegou no Brasil. Mas eu acho que naquele momento o D&O tinha esse comportamento aqui no Brasil por conta de falta de maturidade, de traduzir o produto, de entender, de aquela nossa palavra, tropicalizar, eu não gosto muito, mas de dar nossa cara. Então, a gente passou por um processo no D&O de aprendizado e construção para entender o que era aquele seguro, né? Porque há anos não tinha um produto tão novo, disruptivo, que a gente trabalhava com tarifas de property, casualty, RC, enfim. E aí chega o D&O e você fala, o que eu faço com isso? Então, a gente viveu esse processo no D&O, mas eu acho que por conta de entender e aprender. O cyber, eu acho que a gente está vivendo isso porque é sim muito perigoso. É sim uma exposição extraordinária, gente. Tem muita coisa acontecendo. Gente, outro dia eu tive minha conta do Instagram hackeada. Eu tenho 300 seguidores. O que vai aquela minha conta do Instagram? Entendeu? E meu e-mail, fizeram os dois aí. Então, assim, é muito... E o mundo, se você considerar 20 anos pra cá, a gente mudou a forma de viver, né? Parentes. A gente mudou a forma de viver. Né? A internet traz uma conexão, facilidade. Não preciso, né, falar o que todo mundo já sabe. E junto com ela traz a exposição. E acho que não tem volta. Tenho certeza, não tem volta. A gente não vai viver mais sem esse modelo extraordinário de se conectar e trocar informação. Ok, só que junto com ele tem toda essa exposição. Então, por isso que eu acho que com o cyber, que é um produto novo, uma exposição nova, até relacionado a um novo comportamento nosso, humano, de viver e se relacionar, enfim, ele traz uma exposição muito grande que não vai ter retrocesso. Então, por isso, eu acho que a gente vai experimentar, eu arrisco a dizer que a gente deve experimentar um modelo diferente
de placement, de colocação, com divisão de apetite de risco mesmo. E aí não falo só uma franquia extraordinária, não. É uma coisa estruturada do ponto de vista, você precisa fazer isso, aquilo, e mesmo assim, metade disso é seu, metade é meu. E eu acho que a gente deve viver isso. O que eu ouço falar, eu não sou especialista, né, Neida, no cyber, mas o que eu ouço falar é que, assim, os produtos existem, mas estão com uma exigência tão grande que tá, assim, afastando o mercado consumidor das seguradoras, assim. Às vezes, para fechar uma pólice, demora 1-2 anos até que se ajusta todos os pontos. Não, o underwriter de cyber é, assim, inúmeras reuniões. A gente tem 12 key points, basicamente falando. Mas você acha que os 12, que as seguradoras, que o mercado, né, seguro e resseguro, olha para dentro da organização para entender. Mas dentro desses 12 key points, nossa, tem um monte de coisa, realmente, é bem extensa. Mas, gente, de novo, a gente viveu isso no DNO. Eu me lembro, o primeiro questionário que eu preenchi de DNO. Você ficar falando, né, que já acabei de chegar no mercado, mas enfim. O primeiro questionário que eu preenchi de DNO tinha quase 30 páginas. Nossa. Hoje, um questionário de DNO tem 2 páginas, né? Então, a gente viveu um pouco disso no DNO. Mas eu acho que, de novo, lá era onde nós estamos, o que estamos fazendo, estamos aprendendo. Eu acho que aqui é frio na barriga mesmo, porque a exposição, ela é severa. É um ramo muito severo. Então, eu acho que... E aí, não tem jeito, né? E assim, de novo, polêmico, arrisco a dizer que a gente só não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer nas organizações. Vai. É o nosso exemplo aqui do meu Instagram, hackeado com 300 seguidores. É um universo gigantesco. Ele é quase infinito. Hoje tudo você tem... Daqui a pouco você vai ter... já tá tendo veículos, já, sim, né? Sim. Todos conectados. Daqui a pouco as frotas, com certeza, vão estar conectadas também via rede, frotas de navio. Hoje é tudo. É por isso que eu falo que e vai ser saudável. Eu vejo de forma muito positiva, que eu acho que vai ser saudável, vai ser um aprendizado bacana, que a gente vai, na dificuldade ali de estar com uma exposição severa dentro das organizações, mundialmente falando, porque todo mundo vive a mesma coisa, né? Não vem me dizer, não tem uma organização hoje que não tenha medo, que não tenha nenhuma conexão, que faça business conectado com internet. Não tem. Então, eu acho que vai ser um aprendizado, porque a gente está, sim, vivendo um momento de dificuldade, porque eu tenho uma exposição, eu quero proteger minimamente, a gente vai ter que a seguradora não vai entrar, nem o mercado de seguro e resseguro, por mais maduro, ninguém vai entrar nesse processo aberto, de qualquer jeito. Não vai, também na minha opinião, um pouco polêmica, não vai ser só questão de taxa, de eu quero 50% de taxa, não vai ser assim. Eu acho que não vai. Isso é sua visão, assim, como um risk manager, né, Aida? E as pessoas lá em cima, os acionistas e tal, como que eles veem? Então, eu acho que, o que eu percebo, né, do cenário que eu vejo na cadeira que eu tô sentada, e eu gosto muito de ler os resultados das outras empresas, os documentos societários. Sou advogada de formação acadêmica, então eu gosto. Quando tem a apresentação dos resultados, eu quase entro em todos os Investor Days da vida, porque é sempre link que é público, enfim. Então, eu acho que esse comportamento de você observar que o risco cibernético faz parte do mapa de risco, é o que eu te falei, semana passada eu vi 6 mapas de risco, no 6 tinha cyber. Então significa que sim, que tá todo mundo preocupado e olhando. Eu acho que sim. Eu acho. Ida, e trazendo isso aqui, até juntando o papo cyber com até o que vai ser a temática do nosso episódio hoje. O que você entende como programa mundial? O que é isso, assim, na prática? Como que funciona? Então, eu queria começar essa conversa primeiro dizendo que eu vou trazer aqui para a mesa a minha opinião pessoal. Óbvio que ela é construída baseada na minha vivência, na minha carreira, que como vocês sabem, todo mundo sabe, por onde eu já trabalhei, mas é totalmente pessoal, tá? Minha opinião, minha experiência profissional e minha opinião pessoal aqui, eu vou colocar. Então, primeiro, eu queria começar essa conversa provocando para a gente falar da definição do que é um programa global, né? Porque a gente tem uma ideia, eu escuto muito, eu tenho a percepção de que as pessoas entendem que programa global é estar
todo mundo na mesma seguradora, na mesma apólice. Todas as entidades jurídicas da empresa que eu trabalho, mundialmente falando, com a seguradora Y do mesmo jeito. Com mais ou menos a mesma franquia, mais ou menos o mesmo limite, mais ou menos... E eu sou super contra essa definição, tá? Porque, primeiro, que assim, programa global, a palavra global, aí falando de definição de dicionário, ela traz uma pluralidade de território. Você está dizendo assim, eu tenho várias empresas em vários países espalhadas pelo globo. É isso aí. Como eu posso acreditar que eu tenho empresas espalhadas pelo globo, pelo mundo afora, e que eu vou conseguir colocá-las todas na mesma seguradora do mesmo jeito? Eu não consigo acreditar nisso. Diferentes, né? Cada país, cada local. Então não dá. Então, para mim, a primeira... Eu gostaria de começar essa conversa com essa provocação de que, gente, programa global não é estar todo mundo na mesma seguradora com o mesmo limite parecido e uma franquia parecida. O mesmo desenho de apólice ali, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de convidá-los. E aí fala, tá bom, e o que é então um programa global? Para mim, é estarmos todos transferindo riscos que a organização definiu como relevantes para o negócio, arriscados para o meu negócio, de uma forma estratégica relacionada ao que a organização está determinando. Então, assim, eu tenho que entender que eu estou comprando seguro para riscos que estão no meu mapa, de forma prática, que eu estou comprando seguro para riscos que estão no meu mapa de risco, de forma estratégica, alinhado com a minha organização. Então, alinhado com o meu apetite de risco, alinhado com fluxo de caixa, alinhado com os projetos, dentro da regra, das leis, da onde aquele país, onde aquela entidade jurídica está inserida, vários pilares. E por isso que eu divido o programa global, quando eu vou fazer um programa global, essa segunda experiência que eu faço um programa global, eu já fiz na Embraer e agora aqui, né, na Natura, Enco, na Holding, eu divido isso em 2 grandes pilares, que são os fatores externos e os fatores internos, né? Então, os fatores externos, que eu gosto sempre de começar por eles, por óbvio, que não estão sobre a minha gestão, eu tenho pouca margem de mobilidade com os fatores externos. Risk Manager. Eu tenho que conhecê-los, administrá-los, às vezes mitigá-los, mas eu tenho pouca margem de manobra, né, com os fatores externos. E o primeiro deles, para mim, eu sempre começo com isso quando eu penso num programa global, é a questão regulatória e legal. Então, eu tenho vamos dar um exemplo prático. Eu tenho 100 países, eu opero em 100 países, eu tenho 100 entidades jurídicas em 100 países operando. Eu tenho que conhecer o regulamento e a lei dos 100 países. Porque conhecer o regulamento e a lei está atrelado a uma questão muito importante hoje para as organizações, que é governança, que é o tal do G do ESG. Então, não adianta eu ter uma ideia ótima, num programa incrível, com uma cobertura maravilhosa, um prêmio incrível, e eu tô fora da regra da Malásia. Não adianta. Para minha organização, não adianta. Eu acho que para nenhuma. Então, o primeiro ponto, que é essa questão de aonde eu estou, o que eu posso fazer aqui, aonde eu estou, o que eu não posso fazer nesta distribuição geográfica, neste endereço aonde está registrada a minha entidade jurídica. A empresa tem que entender muito bem onde ela está colocando o pé, né? Você falou, né? Quais são as regras, aquelas leis daqueles países. Mas é difícil, porque são línguas diferentes, são culturas mais uma diferentes, são acessos diferentes. E só um parênteses, às vezes também tem interesses econômicos, né? Tem um incentivo fiscal. Exato. Então, por isso que eu falo que é um fator externo que eu tenho pouca mobilidade. Porque eu entendo que na minha cadeira, eu tô para ajudar a organização a transferir risco para o mercado segurador, um risco possível, futuro, que possa prejudicar os planos de expansão e, enfim, e os planos de resultado da minha organização. De que forma eu faço isso? Tendo toda essa mobilidade. Então, assim, eu quero colocar uma fábrica na Flórida, que tem named storm toda hora. Todo setembro passa lá o furacão. Tem que pensar em muita coisa. Mas eu tenho um super incentivo fiscal para isso. Eu tenho que dar um jeito, né? Então você... Mas esse é o legal do programa global. Porque quando você pensa em programa global,
estruturalmente é fácil da gente falar. Aqui eu vou falar de 2 pilares, 6 elementos em cada pilar, 3 elementos em cada pilar, um intermediário. Mas o bacana é que por trás disso tem muito estudo, tem muita técnica, tem muito conceito que a gente não tá na gaveta. Você tem que construir isso, que é bem legal. Né? E é fácil isso, Ida? Fácil no sentido de, assim, os acessos às informações, de entender como que é a regulamentação local. Primeiro, muda muito? Tem muita diferença, assim? Muda muito. Tanto do ponto de vista regulatório de seguro, quanto de tax, quanto muda muito. Muito mesmo. E aí, como as empresas se organizam, empresas globais nisso, elas precisam ter especialistas em cada país para entender, tipo assim, sei lá, uma área jurídica aqui, onde eu estou instalado aqui, se junta todo mundo, conversa e vamos bolar uma apólice. Então, na prática, até a gente ia falar isso mais no final, mas na prática, como que eu recomendo, né, fazer, que foi que eu fiz e acho que dá certo. Você tem 2 grandes canais para coletar esses dados, legal e broker. O broker é importante também trazer essas informações para... Entendi. Então, é jurídico, é o time do jurídico, que se você tem uma liga, uma entidade jurídica naquele país, minimamente um escritório, um advogado te assessorou para isso. Um paralegal, alguém que conhece sobre aquele lugar. E o broker. Por exemplo, quando uma empresa global, assim, em plena expansão, vai construir alguma planta, algum local, assim, incentivo fiscal aqui porque eu quero atacar o consumidor desse país, nessa região, porque eu fiz todo o estudo e tal, eu quero construir aqui. O Risk Manager tem um papel essencial de falar assim, esse local não é legal por conta de inundação, de furacão, talvez seria... O que prevalece aqui é barato. Sabe que eu não... Deixa eu pensar numa resposta pra você, assim... curiosidade, eu acho isso tão desnecessário, porque assim, de novo, eu acho que a gente acho que o desafio da nossa cadeira é agregar valor do ponto de vista de colaborar. Né? Eu acho que não é... Porque se a organização foi lá e já viu aquele local, aquele país como um potencial, vamos resolver, né, gente? Sim. Vamos viabilizar. Criando proteções, né, pra esse local e tal. A gente sabe que pra maior parte dá pra estruturar e resolver, né? Parte física, operacional, especialmente, tá? E falando de novo, né, na questão de padronizar o seguro, digamos assim, quando você faz um programa mundial. Muitas vezes eu acabo tendo mais acesso a programas que vêm de fora para dentro, né? Então você vem com todas aquelas estruturas de limites e franquias, etc., as dolarizadas, que muitas vezes não vai atender a questão local aqui. O cara tá olhando globalmente, isso daí é o Brasil, tal, não sei o quê, não influencia tanto. E daqui para fora, Ida, como que você administra isso daí? Então, deixa eu só pontuar mais 2 coisas de fatores externos, porque isso está dentro do fator interno. Isso é o fator interno, é uma questão que eu administro bem, tá bom. Né? Então, como fator externo, que eu falei, primeira, mais importante de tudo para mim, é a questão legal e regulatória, porque a gente está falando de governança e a gente está falando do que pode, o que não pode, o que está na lei. Então, enfim, para mim esse é o primeiro elemento de um fator externo que a gente tem que avaliar quando fala de programa global, tá? Não há discussão quanto a isso. O segundo são as condições naturais daquele endereço, né? Então, assim... Qual é a geografia daquele país onde eu tenho uma entidade jurídica operando, né? Porque também fator externo. Não tem como. Eu tenho uma fábrica no Aricanduva, alagava. Tem como eu não alagar? Não dá. Então, você vai se proteger de outro jeito, né? Mas você tem uma operação na Flórida. Putz, tem furacão. Então, você precisa também mapear quais são as condições naturais daquele endereço, daquela geografia onde aquela entidade jurídica está operando. Então, isso é muito importante, tá? Por várias coisas, né? Primeiro, para você se atentar a limites. Primeiro, para você se preparar, porque a gente sabe, elementos da natureza, de novo, severidade menos mercado, mais taxa maior, enfim. Então, a gente tem que ter um preparo aí para isso, né? O terceiro elemento externo que eu considero na hora de colocar um programa global também é a condição do mercado de seguro e resseguro.
Perfeito. Porque a gente, na posição de risk manager, a gente precisa entender que também não está na minha gestão. Eu tenho zero mobilidade, zero possibilidade de manobra, mas é um dado que eu preciso conhecer. Como está o mercado na Europa? Como está o mercado na Ásia? Como está hard? Não está? A sinistralidade está alta? As taxas aumentaram? Tem produtos de seguro que a seguradora está fazendo runoff de carteira e aí tem... Enfim, aí tem uma série de coisas. Você precisa entender o ambiente. De novo, tenho 100 países e eu preciso entender no 100? Talvez. Nossa. Talvez a Europa a gente tenha a possibilidade de FOS, né? Então, mas talvez você tenha que entender. Uns 80% eu acho que eu arrisco dizer que sim. Precisa, né? Que você precisa entender. E aí tem um outro elemento que eu não consigo colocar ele até hoje, nem no ambiente externo, nem no interno, que é a sinistralidade da organização que você tá. Porque eu acho que ele tá um pouco no externo, ali, né? um pouco no interno. Porque a hora que eu digo que o externo tudo que está no pilar de elemento externo, diz mais sobre a minha possibilidade de manobra. Então, sinistralidade já foi, né? Mas aí você tem como apresentar um plano novo, dizer que você melhorou. Tem. Mas você depende da outra parte, seguradora e resseguradora, concordar com você, né? Perfeito. Você pode achar que, nossa, mas eu fiz um plano agora, olha... Será que eles vão entender? Para essa operação, para essa fábrica, não vai acontecer isso nunca mais. Porque olha aqui, eu contratei o melhor engenheiro, tô aqui. Então, você depende da outra parte, que é seguradora e ressegurador, concordar com você, né? Então, por isso que a sinistralidade das empresas que você está tratando no programa global, ela influencia e tem que ser conhecida para você colocar um programa global. E por isso que eu falo assim, eu não consigo definir ainda se ela está no fator externo ou interno. Então... eu tenho um pouco de dificuldade com isso, tá? Eu acho que eu brinco que assim, né? Trazendo isso pro transporte. É um fator externo que você tem que achar ferramentas internas para conviver, né? Por isso que é meio que uma mescla. Só voltando só na parte geográfica que você falou, né? Que você tem que conhecer os riscos daqueles locais e tal. Normalmente você se usa de empresas, das próprias seguradoras? É super fácil, tá? Hoje de fazer isso. Fácil, vai. Mas... de novo, né? Internet possibilita. A gente tem, olha, os big brokers e algumas seguradoras monoline, por exemplo, de property, que vocês... tem ferramentas que você coloca o zip code no sistema e ele vai te gerar um mapa até visual com red flags. É bem... Claro que a gente tá falando aí mais pro básico, né? Claro. Mas que já preenche aí uma parte relevante de informação. Então, você vai conhecer, aqui tem tempestade, aqui tem terremoto, aqui tem... Então, fica... É bem bacana. Não é difícil de coletar esse dado, tá? Em relação à distribuição geográfica, não é. Boa. E aí, indo pro lado interno, Ida, quais são nossos desafios? Então, interno, o que né, tá dentro de casa e eu tenho mais margem de manobra... a organização, né? Porque, de novo, eu sempre acho que o risk manager tem que ser colaborativo, tem que contribuir mais para a organização. O primeiro deles é o resultado, né? Como que tá o resultado? Como tá? O resultado da sua carteira... da minha empresa. Da como sua empresa, tá, no geral, sim. Como tá a saúde receita? Financeira. Como está a saúde financeira da minha organização, né? Tá boa, não tá? É o primeiro passo. E aí eu não digo só de, por exemplo, eu hoje que trabalho numa holding, eu digo das legal entities, né, das entidades jurídicas. Então, como estão as entidades jurídicas, essas 100 entidades jurídicas que eu tenho em 100 países diferentes, né? Tá bem, tá ruim, tá... empresa de capital aberto, é mais fácil fazer isso, né? Porque a gente publica, a gente tem dado, mas... todo mundo que apresenta resultado consegue colher esse dado, né, de forma... De novo, eu não preciso saber detalhe, mas diminuiu, aumentou, eu tô com alguma restrição, dados básicos de que... Porque é o termômetro, né, gente? Então, internamente, a primeira coisa que eu tenho que olhar... A primeira coisa que eu tenho que olhar... também seguranças e investimentos. A primeira coisa que eu tenho que olhar é o resultado, a saúde financeira da organização. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E fluxo de caixa, né? Como que tá o fluxo de caixa? Tá bom, não tá bom? É isso. O segundo ponto, a gente tem que conhecer nessas 100 localidades, as 100 entidades jurídicas, quais são os projetos.
ano que vem a gente vai comprar uma grande marca, vamos vender. Eu vou ampliar minha operação na Ásia. Eu vou fechar a operação nos Estados Unidos. Então, eu preciso saber um pouco, minimamente médio e longo prazo de projeto. Porque isso influencia na minha decisão. Perfeito. Aí você já começa a estudar nesse momento e dos programas de seguro para você encaixar em cada local. Sim. Projetos. Mas olha que é uma coisa surpreendente, que assim, se você olhar hoje, hoje eu trabalho com uma operação aproximadamente 100 países. Tá. Os produtos quase não mudam. É. A gente fala da mesma coisa. Property, dano material e responsabilidade civil, 2 grandes pilares. Cyber tá aí. Property, casualty, cargo. Claro, tem exigências locais de um RC extraordinário de mais de 1 milhão de euros em Portugal, por exemplo. Não é relevante, né? Quando você imagina tamanho então não é relevante. A gente fala dos mesmos produtos, nos mesmos... Não muda muito. Não foge muito. Não. A operação que eu estava anteriormente tinham 7 países, né? Então, enfim, eu tinha bem isso. São mais ou menos os mesmos produtos. Aí agora, quando eu olho o mundo todo, assim, porque, gente, de verdade, nessa cadeira que eu tô, eu vi país que eu nunca tinha nem ouvido falar na vida, tá? E olha que eu era uma boa aluna de geografia. Então, assim, é muito extenso. A distribuição geográfica hoje é o meu maior desafio. Eu costumo dizer que não é nem técnico, porque os ramos que a gente tem severidade, felizmente tem aí, tá melhorando capacidade, o cyber tá todo mundo na mesma, enfim. Mas é a questão da distribuição geográfica, a questão operacional de organizar, orquestrar tudo isso. E teu time, como é que você faz? Você distribui nos países? Não, a gente tem uma estrutura bem bacana, assim, hoje cada entidade, cada marca ela é autônoma e interdependente, né? Então, ela tem autonomia. Então, eles têm times de seguro. E eu olho todo mundo junto para integrar tudo e ganhar a melhor sinergia possível, técnica, financeira. É bem legal. É um desenho diferente, mas é bem interessante. O desafio também é bem complicado, gerir todo mundo no globo, né? É bem legal. Mas com essa questão do trabalho, da interconectividade, né, online, isso também aproximou e fica muito mais fácil, né? E a gente aprendeu muito na pandemia, né? Isso foi sensacional, foi muito bom. E internamente também, uma outra questão que eu avalio internamente, aí a gente começa a ir para um ambiente mais técnico de seguro, é o apetite de risco mesmo, né? Então, assim, se olhar para essa organização, isso a gente consegue fazer. Os big brokers, eles também têm metodologias muito interessantes, que, claro, é uma ferramenta que ela lê seus dados financeiros, seus resultados públicos, ela lê esse resultado e gera para você um report dizendo, olha, seu apetite de risco, considerando sua receita, seu ativo, seu EBITDA, 5 milhões. Claro que você tem que trazer isso para dentro de casa, sentar com o controller, com o CFO, olhar tudo isso e falar, opa, ok. Porque isso é um dado objetivo, né? Que sai nesse report. E aí eu brinco que você faz um martelinho de ouro, né? Você vai lá e fala, tá, mas a gente vai comprar ano que vem? Não vamos. Então, aí você traz para casa com esses executivos para ajustar, falar, olha, sim, faz sentido esses 5 milhões de apetite de risco, ou seja, eu posso comprar seguro com franquia de 5 milhões, né? Mas a gente tem que considerar que a gente tem um investimento programado bem extraordinário para o ano que vem, a gente vai ampliar a operação na Ásia, então vamos ser um pouco conservador, vamos trabalhar com 2. Tá? E aí você devolve para o broker e fala, a gente vai considerar o apetite de risco e tal. E aí, esse é um ponto sensível, porque apesar da gente ter ferramentas, todos os brokers que eu conheço têm. Os grandes brokers. Ele gera um dado objetivo que tem que ser trabalhado dentro de casa e você tem que tomar o cuidado de fazer isso. Por exemplo, na cadeira que eu tô, como holding e como as outras entidades jurídicas, os headquarters, as principais entidades jurídicas das outras marcas, né? E daí vocês fazem para 100 empresas que tem no organograma lá? Não, claro que não. Porque é óbvio, né, gente? Você pega uma empresa menor, que você sabe que então, enfim, aí você não precisa tanto fazer essa análise, né? Então,
Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar olhando o que está na lei, o que está lá, não tem o que fazer. Os riscos que você tem naquela geografia onde você está, as exposições também, você consegue com metodologias, tem que olhar para isso. Olhar o ambiente, como está o mercado de seguro e resseguro hoje, qual é a sinistralidade da sua carteira, qual é o resultado financeiro, a saúde financeira da organização, né? Os projetos de médio e longo prazo. Olhar isso com bastante cuidado, né? E trabalhar o apetite de risco. E aí, com tudo isso, eu acho que de verdade, assim, um parênteses, eu acho que os risk managers hoje fazem isso. Eu acho que o que a gente podia incrementar mesmo, assim, eu acho que a cronologia que eu mencionei aqui, ele faz, na minha opinião, faz um pouco de diferença a hora que você vai fazendo esses steps nesta ordem. Por quê? Porque eu acho que você consegue gerar um entregável de qualidade que agrega valor para a operação. Você consegue entregar uma coisa bacana que agrega valor. Porque a hora que você começa olhando o apetite de risco só, você fala, tá, mas meu apetite de risco é isso aqui, mas eu tô no mercado, eu tô na China, que é um mercado super restrito, eu só posso fazer negócio com seguradora chinesa e o que adianta eu saber? Então eu acho que a ordem cronológica compõe um bom programa de seguro, eu acho. E em termos de, ainda na questão de regiões geográficas, Aida, tem alguma região, algum continente que é mais difícil que o outro de se operar em termos de risco, de colocação? Acho que não. É mais ou menos tranquilo, não tem tanta dificuldade. Tirando talvez a China, que você falou que tem que obrigatoriamente só fazer com seguradoras chinesas. Mas, por exemplo, o Brasil tem restrição de cativa. Então, a gente não pode operar com seguradora cativa no Brasil. Você tem que ter um front com uma seguradora, enfim, registrada, operando ativamente, registrada na SUSEP, e aí encarece e inviabiliza financeiramente falando, né? Então, não sei. E tudo isso que eu comentei aqui com vocês, para mim, é o que eu falo, ser risk manager é atuar numa atividade multidisciplinar 24 horas por dia, né? Eu percebi. Porque não é só, o que eu falo, isso tudo é a moldura do quadro, né? A técnica, ir lá, contratar seguros, tá bom, se não tá bom, tira essa cláusula, põe essa, faz estudo de autosseguro, faz, enfim, faz TCOR, que é entender o custo total do risco. Tá ali, é o quadro, é a pintura, né? Porque você tem um caminho enorme para percorrer, extremamente delicado, técnico, sensível, com lei, com dado, né? Antes de chegar, tá bom, vamos para o submission, vamos ao mercado comprar seguro para isso aqui, né? Então, tem tudo isso para fazer antes. Ida, você comentou um negócio aí que no passado teve muita gente falando que fazia autosseguro, mas de fato não faziam, né? Não fazia suas provisões, não faziam... só não contratava seguro e assumia no peito, vamos ver o que vai dar. Hoje, você acha que, assim, aí falando no geral, você acredita que as pessoas estão mais maduras, se as empresas estão mais... eu acho que sim. Eu acho. Vocês sabem que a gente tem um grupo lá, risk managers e tal, enfim, parte deles já estiveram aqui e tal. E eu vejo isso, eu tenho muita troca com eles, né? Um grupo muito ativo e a gente, óbvio, além de estarmos na mesma cadeira, somos pares, a gente acaba tendo uma amizade e tal. Então eu vejo muito isso, que nesse mercado, nesse círculo de amizades que eu tô, que sim, que é uma ferramenta que está sendo bem utilizada. Então eu não sei se está sendo bem utilizada, tá? Se está sendo utilizada, mas assim, que tem que estão avaliando, que estão estudando, que isso é um tema que está na mesa, sim, eu acho que sim. Bacana. E as empresas, assim, hoje a figura do Risk Manager, ela é muito essencial, né, para gerir, até para você indicar melhorias e contratações de seguros. Tem aumentado cada vez mais, né? Mas eu não vejo isso, talvez por ser um cara muito de fora e tal, assim, eu não vejo muitas empresas se movimentando isso, mas você acha que é uma tendência, assim, para os próximos anos, essas empresas investirem cada vez mais em Risk Manager com tanta mudança que vem ocorrendo no mundo ainda? Olha, não sei te dizer, não sei. É que eu acho que é muito circunstância. De novo, assim, olha,
eu vejo, eu trabalhei, né, eu trabalhei na Embraer há muito tempo, agora estou na Natura. O que eu noto, assim, que é muito diferente. A gente contrata property, casualty, cargo, mas a organização imprime um jeito muito ímpar de fazer negócio, né? Cada organização. Então, as coisas mudam, eu acho. Então, eu não sei se... eu não sei te dizer. Eu já vi a cadeira de risk manager debaixo do legal, já vi debaixo do financeiro, já vi debaixo... Eu acho que... outro dia eu escutei dentro da Natura uma frase que eu gosto muito e eu acho que faz todo sentido. O bom é o que está combinado, né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que tem oportunidade para o risk manager ampliar, e, enfim, mas às vezes eu não sei te dizer isso. Se as empresas estão... É que o ideal seria, né? Porque assim, olha, é muito técnico, né? A gente tem sim. muita técnica. Você viu que a gente comentou aqui? Você fala, e se não fizer nada disso? Você tá perdendo dinheiro, você tá comprando às vezes mais do que... E não tô dizendo que você tá pagando mais caro, às vezes você tá comprando mais do que você precisa. É isso aí. Né? Às vezes você verdade. tá comprando, você tá investindo dinheiro, comprando uma cobertura que você nem precisa, de um jeito que não era tão necessário. Então, eu acho que é isso, que esse que é o ponto mais importante. Eu acho que passa um pouco pela cultura, né? A gente sempre fala aqui que você mesmo começou comentando, né? Que você caiu no seguro de uma forma... O brasileiro, ele é assim, ele não conhece muito de seguro ainda, né? Então, eu acho que não sei, você pode discordar se quiser, mas conforme passa o tempo, cada vez mais empresas quebram ou por um vacilo ali no seguro ou pela falta de contratação, enfim, as pessoas vão dando mais importância para isso e isso vai gerando mais a importância para a cadeira do risk manager. Sim, e aí vamos falar abertamente na prática, né? Você pega um CFO que vem de uma organização que passou por um sinistro. Esse cara já... Esse cara tá que é um risk seguro, manager. Esse cara chega numa organização nova e fala, quero um risk manager. Eu quero alguém que conheça de seguro aqui para me ajudar, para me apoiar e para garantir que a organização está comprando seguro de forma inteligente e estratégica. Perfeito. Ponto. Com esses acontecimentos seguidos um do outro, assim, de forma global, a pandemia e guerras, isso impactou bastante na maneira de contratação de riscos de programa mundial, globais, ou não influenciou muita coisa? Olha, Na sua opinião. eu não senti isso, não. Sem dúvida, né, a guerra trouxe aí uma restrição de comprar seguro na Rússia. Em região. Para a Rússia. Em regional. Então, hoje, todos os programas que foram sendo, todas as apólices que incluíam coberturas de risco localizados na Rússia foram excluídas na renovação. Né? E aí, para você comprar e proteger, standalone, não dá para estar agrupada no programa, mas em geral a operação também é um pouco menor, né? Deve ter algumas exceções, estou dizendo que eu vi. E aí você tem que contratar localmente. E aí é uma super dificuldade, porque vocês devem saber, os brokers americanos e ingleses não podem, tem sanção e deles mesmo, e eles não estão fazendo negócios na Rússia. Então, na prática, eu hoje trabalho com 2 big brokers. Nenhum deles não responde nenhum e-mail, se alguém da Rússia, do time da Rússia, mandar. Então, a gente está fazendo via compras, via time local na Rússia de compras com seguradoras russas. Tá bom? É desafio, né, gente? Tudo que você vai fazer pela primeira vez, ainda num cenário desse, que, de novo, minha opinião pessoal, tem uma perspectiva emocional muito difícil, né? Uma guerra, as pessoas vivendo um estresse emocional, perdendo família. É muito ruim, né? Eu juro que, enfim. Então, eu acho que não é fácil, mas é sobre isso. Mas eu acho que é pontual também, assim. Não vejo nossa, mudou, foi disruptivo. Não percebi. Tá. Ida, e questões de opções, né? A gente estava até comentando aquela questão de você não padronizar as coberturas e tal. Quando você olha para fora, assim, você tem bastante opção de seguradora para trabalhar em determinado país? Isso é tão interessante? Tem, mas você sabe que fora do Brasil, de novo, minha experiência, tá? Não tem isso, não adianta você falar assim, tenho 9 seguradoras.
Quais seguradoras operam com cyber na Alemanha? 14. Eu quero proposta das 14. Você não vai ter. Não vai. É mesmo? Você não vai ter. Engraçado isso, interessante. Porque aqui a gente, né, bota todas as seguradoras para cotar pra gente. Enfim, você não vai ter. Então tem uma cultura diferente do processo. Eu acho que... enfim, é diferente. É país diferente, é fuso horário diferente, é clima diferente, é estação do ano diferente, é pessoa diferente. Influencia. Por que a seguro ia ser igual? Então, sim, tem coberturas parecidas, mas com nomes diferentes, um pouco adaptadas, tem um jeitão diferente de fazer negócio, que é, por exemplo, essa questão de que não adianta você pedir proposta para todo mundo que você não vai ter. Então, tem uma questão diferente. Esse não vai ter, passa pelo apetite da seguradora versus aquele risco ou até a parceria com o broker e tal? Sim, eu acho que as duas, não sei, mas eu acho que as duas coisas eu vivi, eu tô indo pro 3º ciclo, né, na Natura & Co, então isso que eu vivi esses 2 primeiros ciclos, eu acho que passa por, eles mesmos devem se conversar e falar, 14, 10 cotações? Não, vai ter 3. É verdade. Então eu saio, você fica. Vou me informar, vou me informar melhor disso. E como experiência, olhando esses mercados assim, de seguradoras e brokers, assim, principalmente aqui, não no Brasil, mas mais no exterior, em mercados mais maduros, você vê assim a precificação muito igual, parecida, ou tem diferenças enormes assim, entre um ou outro em termos de taxas e prêmios? Local, você fala? Ou... tipo assim, no mercado americano, sei lá, você falou que 20 não vão cotar, mas pelo menos 5. Essas 5, elas têm mais ou menos o mesmo desenho, mesmo preço? Tem pra tudo. Tem ramo que vem bem parecido e tem ramo que não, que é bem diferente. Um do outro, assim. Interessante isso também. Tem pra tudo. A gente tem as 2 opções lá. Então, e também depende muito do país, da região, então, do produto. Então, mas de fato... porque cada empresa pensando, né? Eu já trabalhei em seguradora, então, assim, é o meu resultado, é o CEO que já cansou da sinistralidade daquela carteira e quer que faça runoff. Não tem muito disso. Fala assim, acabou, chega, não vai ter mais isso aqui. Então... Tem muita coisa aí que... Isso é um negócio a circunstância, né? Eu falo, a vida é feita de circunstância. Sim. A circunstância que você tá ali... Naquele momento. Exatamente. Exatamente. Isso é um negócio que tá dentro do chapéu do Risk Manager. Por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo nosso aqui de transporte. Pô, agora o transporte tá saindo, tá dando muito sinistro, não sei o que lá. Vamos aprofundar, vamos chamar o cara da logística aqui, enfim... Passa dentro do chapéu de funções ali do Risk Manager também, tentar ajustar e tal? Participar de discussões de gerenciamento de risco? Sim, passa. Não, com certeza, né? E é muito legal. As 2 empresas que eu trabalhei na posição de Risk Manager, a interação é sempre muito bacana, muito bem-vinda, assim. Legal. É muito amigável. Bacana. Muito mesmo, assim. E, por exemplo, Property, que a gente tem uma seguradora que todo mundo sabe, monoline, americana, que enfim, é super criteriosa, tecnicamente falando, né? Então, assim, as 2 oportunidades que eu tive de discutir tecnicamente, sempre muito junto, muito agregando valor. É que, né, eu não sei as outras organizações, mas eu tive sorte de trabalhar em 2 grandes empresas, então, realmente, culturalmente, é bem bacana estar nesse ambiente aqui. Do meu lado, eu te falo que ajuda muito, viu? Quando a pessoa participa e traduz, né? O que a gente quer, com o que o pessoal faz aquele meio campo, ele ajuda muito. É verdade. Uma coisa que eu queria colocar também aqui, que assim, a gente falamos aqui, né? Eu falei um monte de conceito e tal, mas eu fico sempre, antes de fazer programa, eu ficava pensando, mas como que eu começo, né? Então eu acho que o que eu queria dividir também nessa oportunidade, que assim, a gente é simples, né? É coletar dados mesmo, seguir essa ordem cronológica. Então, você começa por onde? Toda empresa tem um organograma de entidade jurídica. Toda empresa tem. Então, eu vou no Legal, na controladoria, seja em algum lugar vai estar isso. Eu vou pegar o organograma das minhas entidades jurídicas. E eu vou ter lá o nome, onde ela está. E com base nessa primeira informação, eu vou entender. Ela é operacional, não é? Ela é uma paper company, ela
tem ativo, não tem, fabrica, não, é só... Então, eu mapeio isso, eu olho todas as entidades, tem 200, são 200. 200 entidades jurídicas, porque tem mais de uma por país, óbvio. Então, eu vou separar o que é operacional, o que faz maquiagem, shampoo, sabonete, do que não. Vou nas operacionais, né? E aí eu digo onde tem warehouse, onde tem venda, onde tem estoque, onde tem responsabilidade, onde eu me relaciono com o cliente, onde que vai ter responsabilidade civil, né? Eu olho essas empresas e parto para aquele próximo passo. O que eu posso ou não fazer? Eu olho para essas entidades jurídicas, mapeio os países e aí vou lá, literalmente na frente, na coluna da frente do Excel, que eu posso ou não fazer nesse país. E aí eu vou indo step por step. O que eu posso fazer ou não nesse país? Esse país tem, boto no zip code lá da ferramenta da seguradora e do broker. Tem red flag para risco natural nessa geografia. E vou indo step por step daquilo que eu comentei para a gente chegar até um mapa geral, onde você vai ver assim, bom, meus 5 maiores endereços, 30% do meu ativo está em 5 endereços. Então, vou começar por eles, porque não dá para fazer tudo de uma honra. Eu entrei achando que eu ia fazer tudo num ano. Tá? Num ano. Num ano, achei. E aí fui repactuando as metas. Tanto que as integrações a gente fez numa onda e agora vão ter mais 2 ondas de integração conforme for avançando as renovações. Mas, então, avaliar pegar esses 6 elementos que a gente comentou aqui, nessa ordem cronológica, baseada no organograma societário da sua empresa. País é operacional, não é país, e vamos em frente. Então, onde está a minha concentração de ativo? Você vai fazer um filtro, vai falar 80% do meu ativo está em 20 países. 30% está em 5 países. E começar por esses pontos e integrar esse pessoal todo. Aí, claro, a gente vai para o quadro, né? Que até agora a gente só falou da moldura, que é olhar cobertura, limite... enfim, o básico que eu falo que pra gente, risk manager, que meus colegas, não sei se todos concordam comigo, é a parte que a gente faz mais fácil, porque é o nosso dia a dia, a gente um foi underwriter, o outro foi broker, então a gente lê a pólice, a gente conhece cobertura, o maior desafio é a moldura do quadro, né, que são esses elementos que a gente tem que trabalhar e administrar para colocar um programa inteligente e estratégico. É muito detalhe para estudar, né? E é muita coisa para você ir atrás. Sim. Dentro do quadro, digamos assim, essa questão da parte de subscrição e tal, o papel do Risk Manager também, assim, uma pergunta, tá, Ida? Vocês, assim, sugerem muito tipo de coberturas e cláusulas ou solicitam para os... Para criar novas coisas assim? Que você já tem de leque, assim? Então, você sabe que a gente tá com esse desafio agora, né? Com essa abertura, essa possibilidade. Isso. Eu tenho também, polêmica, minha opinião a respeito disso. Opinião. Eu acho que a gente... eu tenho um pouco de preocupação, porque a seguradora tem uma área técnica, escreve, copia do mercado americano, seja o que for, mas vem... Aí eu vou lá sentar, escrever uma cláusula, eu tenho receio de, na hora dessa cláusula ser praticável, ela não faltar uma parte, não se enquadrar, isso aqui não ficou bem escrito, isso aqui... Um sinistro dá um... Eu tenho essa preocupação. Então, hoje, eu, na minha cadeira, evito. Evito, mas também não tive uma demanda, tá? Então, assim, uma cobertura para isso, mas não vi ninguém que tive nenhuma demanda, não tive uma demanda extraordinária, assim, para isso. Mas hoje a gente tá com essa possibilidade, né, da gente fazer essas mudanças, a gente escrever, né, o próprio wording. Exato, tamanho. Eu acho que tem esse ponto, sensível. Até fazer junção de produtos, se for o caso, né, que são similares. Ai, gente, mas olha, isso eu sou muito a favor, porque assim, aí, parênteses também, operacionalmente falando, o que eu posso consolidar, eu consolido. Gente, mas junta Malásia, pode juntar a Malásia, junta. Porque operacionalmente, pensa, cada pólice que a gente emite tem 2, 3, 4 boletos para pagar, é o operacional que quem tem que pagar é aquela entidade jurídica, aí você manda para o país, aí tem o contas a pagar, é o procurement,
Nossa. O que dá para consolidar, eu sou a favor de consolidar. Porque aí sobra tempo pra gente pensar Coisa que eu acho... Eu acho também. Até o que você tava falando, Ida, assim, você tava falando, pô, eu achei que 1 ano daria, não deu, tem que vir, não sei o quê. Pra você até ficar renovando todo ano a pólice, deve ser um... Mesmo. Mas ninguém mais quer saber de fazer a pólice plurianual, gente. Não sei o que tá acontecendo. Cyber, nem pensar. Tudo bem. Até cyber eu até ainda é um negócio novo ali. Agora, casualty, D&O, property, tá difícil. A gente não tá conseguindo... O mercado não tá muito disponível para pólices plurianuais. Eu acho que para as grandes organizações, quando eu olho lá meus amigos risk managers, que a gente está bem próximo no grupo que eu mencionei, todo mundo ali tem características de apólice plurianual, porque o underwriter é muito difícil, é muito complicado. Você manda questionário para, no mínimo, uns 20 e-mails, né? Consolida, um não entendeu, o outro... Hoje eu tenho praticado uma metodologia diferente. Então, assim, a gente faz uma reunião de kick-off, converso com os gerentes de seguro das 4 marcas. Olho, por exemplo, se for transporte, chama o cara da logística, explica o que a gente vai fazer e sempre one paper view. Também aprendi isso lá na Natura. Mas seguro é uma coisa muito técnica, burocrática. Então, você tem que ser mais visual e simples possível. Aquela pessoa não vai fazer underwriter para você. Então, ela vai colher dados e vai te ajudar. Enfim, vamos, né? Então, o mais resumido possível, eu tento passar numa reunião de kickoff o nosso objetivo e o que tem que sair dali. Então, assim, nós vamos aqui renovar um programa de casualty, tá? Cobre isso aqui, responsabilidade civil da nossa organização, fazendo negócio, tá bom? Tem um underwriter complexo, porque é muito detalhe. Eu vou dividir isso, é um application form, eu tenho aqui um Word, que você vai ter que preencher, e para evitar que você durma e acorde com dúvidas, a gente vai fazer plantões diários das 4 às 5 da tarde no Teams, literalmente. Tô falando da prática, meu dia a dia. E nós vamos estar aqui. Então vai ficar eu e o broker lá. Se você não tiver dúvida, você não precisa entrar. Se você tiver dúvida, você entra. Legal. E você entra para evitar que depois de 15 dias você fala, eu entendi aquela outra coisa. Aquela pergunta eu não respondi, porque o maior desafio é o tempo, né? Porque Perfeito. todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Todo mundo, quando você vai ver, o cara ficou 2 semanas com o application form na mão e te devolve preenchido que para ele tá ok, para você não. Então a gente faz isso, com isso a gente consegue se aproximar da pessoa. E a reunião de kickoff é importante porque é tão bom fazer alguma coisa quando você entende para que aquilo vai ser usado, né? Então, já entendi por que eu preciso fazer isso aqui. Então, a gente tem feito isso. E aí, depois da reunião, a gente colhe todos esses dados, as informações, senta com o broker, olha o que fez de bom, o que deu errado, o que tem de bom no mercado, o que o nosso concorrente está fazendo, né? Faz uma varredura aí de tudo. Prepara o submission, que é a informação para ir para o mercado e comprar seguro na prática, né? É isso que a gente faz. E a hora que você vai ver, já passou 6 meses. Então, É isso. é complicado. Tinha que ser pelo menos 2 anos. Então, você falando isso me fez pensar, sabia? Poxa, imagina você ficar refazendo E o ano todo hoje ano. passa voando, né? Com tanta coisa que a gente tem, né? É verdade. Mas acho que as seguradoras têm algum outro motivo por trás para que não... Né? Primeiro que os contratos de resseguro são... Eu acho que são... A última consulta que eu fiz a gente falava em 18 meses, né, de contrato de resseguro. Então, poderíamos fazer 18 meses, né? Mas aí eu acho que é receio de mudar o risco, mudar o ambiente. O mundo tá muito dinâmico, né? Ainda bem, né? Como reagir, né? Mas, então Exato, acho que... o tempo de reação, de tudo, é tudo acho que pensado. De recuperar, né? O prejuízo e tal. Então, eu concordo, eu acho que sim. Que deve estar mais voltado a esse ponto. Mas para nós, Risk Managers, é uma pena, porque ruim. a gente é bem ruim, Ida, obrigado. Obrigado por ter participado aqui conosco. Sensacional. Várias dicas aí, desde programa mundial quanto da rotina, né, do Risk Management. Obrigado mesmo, Ida. Não, imagina, um prazer. Não, e foi legal para entender que não é um negócio simples, né? Você vê doido. Você vê que você envolve estudar os países, entidades legais de cada um, nada... Super aula, muito interessante. Adorei. Obrigado também, meninos. Obrigado pelo convite. Valeu. Agradece. Isso aí, recados finais? Isso aí.
Pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. Os recadinhos finais aqui, tá pra gente não deixar de esquecer de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber as notificações. E pra quem quiser ajudar, Rafa, como que faz? Pra quem quer dar um apoio para que a gente continue divulgando e... Quem quer patrocinar, patrocine@insurecast.com.br, e quem não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem aí os botãozinhos do valeu demais e o super chat, é isso, né, Japinha? É isso aí. E sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, todas as redes sociais. Também temos... Esses episódios também são divulgados também no Spotify, no Deezer e outras plataformas de áudio. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado, Aida. Obrigada. Valeu. Tamo Valeu, junto. pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.